A vida de Cincinnato. O homem que colocou Roma acima de si mesmo. Lucius Quinctius Cincinnatus, ou simplesmente Cincinnato, é uma das figuras mais icônicas da história romana. Nascido por volta de 519 a.C., em uma época de grandes transformações, para Roma, Cincinnato ficou marcado não apenas por suas conquistas, mas pela virtude e simplicidade que guiavam sua vida. Sua história não é apenas a de um líder militar e político, mas também de um homem que exemplificava os ideais romanos de dever, honra e serviço público. A juventude e os primeiros anos de vida Cincinnato nasceu em uma família patrícia, parte da elite de Roma. Ainda jovem, testemunhou a transição de Roma de uma monarquia para uma república, um período de instabilidade política e lutas entre patrícios e plebeus. Desde cedo, destacou-se como um homem virtuoso, comprometido com os ideais da república e do bem comum. Essa dedicação aos valores republicanos foi um aspecto que o acompanhou durante toda a sua vida. Apesar de sua origem aristocrática, Cincinnato escolheu levar uma vida simples como agricultor, cultivando suas terras às margens do rio Tibre. Ele acreditava que a virtude e a modéstia eram qualidades essenciais para qualquer cidadão romano, independentemente de sua posição social. Esse estilo de vida refletia sua crença na humildade e no trabalho duro, valores que o tornaram uma figura respeitada por todas as classes sociais de Roma. O período em que Cincinnato viveu foi marcado por intensos conflitos internos e externos. A República Romana estava em sua fase inicial, buscando consolidar sua estrutura política enquanto enfrentava frequentes ataques de povos vizinhos, como os etruscos, os volscos e os équos. Internamente, havia constantes tensões entre os patrícios, que detinham o poder, e os plebeus, que lutavam por direitos políticos e econômicos. Cincinnato, como patrício, foi frequentemente chamado a intermediar esses conflitos. Ele defendia uma postura de equilíbrio, reconhecendo a necessidade de manter a ordem e a estabilidade enquanto buscava formas de atender às demandas dos plebeus. Seu comprometimento com a unidade de Roma o destacava como um líder confiável e respeitado por ambos os lados. O momento mais emblemático da vida de Cincinnato ocorreu em 458 a.C. Roma enfrentava uma grave ameaça externa. Os équos, um povo vizinho, cercaram um exército romano no Monte Álgidos. Com as tropas presas e a cidade em pânico, o Senado decidiu nomear um ditador, uma posição extraordinária que concedia poderes absolutos por um período limitado, para salvar Roma. Os senadores foram até a fazenda de Cincinnato para lhe oferecer o cargo. Diz a lenda que o encontraram arando o campo com suas próprias mãos. Surpreso, Cincinnato aceitou o chamado, mas somente com o compromisso de abdicar do poder assim que a crise fosse resolvida. Esse momento foi amplamente registrado pelos historiadores como um exemplo do comprometimento de Cincinnato com a República. O segundo chamado anos depois, em 439 a.C., Cincinnato foi novamente chamado para liderar Roma. Desta vez, a ameaça era interna. Um homem chamado Spurius Maelius, acusado de planejar se tornar rei, desafiava a ordem republicana. Spurius, um rico plebeu, distribuiu trigo para a população durante uma crise alimentar, ganhando apoio popular. O Senado, temendo que ele estivesse usando sua generosidade para reunir poder, pediu a intervenção de Cincinnato. Como ditador, Cincinnato agiu com firmeza. Ele nomeou Gaio Servilius Ahala como seu mestre da cavalaria, que rapidamente executou Spurius Maelius sob a acusação de traição. Com a ordem restaurada, Cincinnato mais uma vez abdicou do poder e voltou à sua vida humilde. Cincinnato não era apenas um líder militar e político. Ele era um símbolo de como os valores romanos deveriam ser vividos. Para ele, o poder era uma responsabilidade temporária, não um privilégio a ser explorado. Sua vida como agricultor não era uma obrigação, mas uma escolha consciente que refletia sua crença na simplicidade e na modéstia. A história de Cincinnato também destaca a importância da virtude cívica em uma sociedade. Ele acreditava que cada cidadão tinha um papel a desempenhar na construção e na defesa da República, independentemente de sua posição social. Esse ideal inspirou gerações de romanos e continua a ser um exemplo atemporal.
Cincinnato viveu o restante de seus dias em sua fazenda, longe das intrigas e dos luxos da vida política. Sua simplicidade, integridade e dedicação ao bem comum o tornaram um símbolo duradouro dos ideais republicanos. Até mesmo na época moderna, ele continua a inspirar lideranças. A cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, foi batizada em sua homenagem, refletindo os valores de serviço e humildade que ele personificou. O exemplo de Cincinnato também influenciou figuras históricas, como George Washington, que se inspirou em sua abdicação voluntária do poder. Assim como Cincinnato, Washington renunciou ao comando militar após a vitória na Guerra de Independência Americana, retornando à vida privada em sua fazenda. A história de Cincinnato nos lembra que o verdadeiro líder é aquele que serve ao seu povo, colocando os interesses da comunidade acima de si mesmo. Em uma época de ambição e corrupção, sua vida é um exemplo atemporal de como o dever e a virtude podem prevalecer. Para Roma, Cincinnato não foi apenas um homem. Ele foi um ideal, uma lenda que continua a inspirar até os dias de hoje.